Públicos personalizados. Quais são os melhores públicos? Quais são aqueles que estão disponíveis já para mim criar dentro da minha estrutura quando eu pego esse cliente ou quando eu entro no meu gerenciador de anúncios? E quais são os melhores públicos que eu posso utilizar para gerar os primeiros resultados já nas primeiras semanas quando eu for anunciar nas mídias pagas? Bom, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, então não perca, tá? Fica até o final dessa aula que eu vou te mostrar quais são eles, como que você vai criar eles e como que você vai utilizar eles dentro da tua estrutura hoje. Você que é empresário, que você quer delegar o teu tráfego para um estrategista digital, uma pessoa que vive 100% hoje do tráfego, eu sou essa pessoa que eu posso te ajudar, eu posso te dar o direcionamento e podemos criar as melhores estratégias para o teu negócio. Então, aqui na descrição desse vídeo, eu vou estar deixando um link onde você vai poder entrar entrando em contato comigo e a gente vai poder conversar e bolar as melhores estratégias para o teu negócio. Se você é gestor de tráfego, você está aqui para aprender, ou até mesmo você é dono da tua própria empresa, do teu negócio, você faz o teu tráfego, você está com dúvida, aqui embaixo na descrição desse vídeo eu vou deixar também um link onde você vai ser direcionado diretamente lá para o meu Instagram e você vai me pedir as dúvidas que você tem e tudo que você tiver de dúvida eu vou sanar lá no meu Instagram e eu vou poder te ajudar a destravar os primeiros resultados na internet, beleza? Então vamos lá, vamos logo pro vídeo, né? Bom, e como vocês podem ver aqui, pessoal, eu sempre trabalho com mapa mental, porque fica mais prático da gente aprender, mais prático de eu repassar esse conhecimento para vocês. E nos públicos disponíveis que nós temos hoje dentro da nossa estrutura, pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês também como que vocês vão criar esses públicos aqui na prática, eu já tenho alguns aqui criados, tá? O que você vai fazer? Sempre que você for atender um cliente, chegou um cliente novo na tua base, você precisa criar nos públicos que eu vou te mostrar aqui, e você que está fazendo anúncio para você mesmo, você já tem que ter esses públicos todo criado, porque eles vão começar a popular na tua estrutura, beleza? Então deles, todos os públicos que nós temos disponíveis hoje, tá? Lá dentro da tua estrutura já, quando você vai subir os teus anúncios, são os públicos abertos, os públicos de interesse, os públicos direcionados, funil de interesse, e mix de interesse, tá? São alguns públicos que você já tem dentro da tua estrutura lá, que você já consegue segmentar os teus anúncios para esse tipo de pessoa de acordo com o briefing que você fez lá para identificar quem que é o teu público, né? E aí nós temos também os melhores públicos que eu deixei separado aqui para vocês, e como vocês podem ver aqui em cima, eu já vou começar a comunicar para vocês alguns públicos que nós temos. Dentre esses aqui que nós temos disponíveis, pessoal, já conforme você vai subir o teu anúncio já lá dentro da estrutura, nós temos os públicos de interesse. O público de interesse são interesses de público. Então esse aqui você vai fazer uma análise no teu público. Exemplo, se você hoje tem uma empresa, digamos um exemplo muito simples, que seja uma loja que vende brinquedos para crianças. O teu público-alvo hoje são os pais e são as mães. Então, automaticamente, você vai lá na segmentação de interesse, você vai pegar já pessoas que têm interesse nesses tipos de brinquedos. Nem seria basicamente nos brinquedos, mas sim o que os pais têm interesse em de acordo com o que a criança utiliza no dia a dia. Tá? Então, basicamente, esses são os públicos de interesse, eles são públicos mais amplos. Então, a pessoa que tem, o pai que tem interesse em brinquedo aqui, ele também vai ter interesse em casa, vai ter interesse nisso, interesse naquilo. Então, fica um interesse bem amplo, tá? Eu utilizo eles aqui. Utilizo o público de interesse, mas não uso tão seguido assim, tá? Então, o público de interesse é basicamente isso. Os direcionados, que eu gosto demais de trabalhar, são públicos demográficos e são públicos de comportamentos. Quando você vai lá na tua estrutura, eu tô aqui, ó, eu vou criar uma campanha rápida aqui só para vocês verem. Quando você vai fazer a criação da tua campanha, o gerenciador já vai te dar essas 3 opções de públicos, tá? Onde que você pode fazer essa segmentação. Então, o que acontece? Quando você vir aqui, ó, mudar público originais, tá? Que você vir aqui, ó, direcionamentos detalhados, ele automaticamente vai te dar, ó, dados demográficos, interesses ou comportamentos. Eu sempre gosto de trabalhar esses públicos de demográficos, que eu chamo de direcionados, tá? E comportamentos porque são públicos específicos. Se a gente for buscar públicos por dados demográficos, exemplo, se tu tá buscando vendedor, são públicos que são vendedores, porque é um público muito específico. Público de comportamentos, pessoas que fazem viagens internacionais. Então o que acontece? São realmente pessoas que o algoritmo identifica e fazem viagens internacionais. Então esses públicos aqui, eles são muito bons porque são públicos muito direcionados. Claro que eles têm uma limitação, porque são públicos muito específicos. Então se você trabalhar eles da maneira correta, vai te trazer muitos resultados.
Por quarto, nós temos aqui o funil de interesse. Funil de interesse é algo que eu utilizo hoje dentro da minha operação, que é onde eu utilizo um interesse amplo, muito amplo, exemplo. Vamos dizer que sejam pais e mães, como eu dei o exemplo lá de brinquedo de crianças, tá? Ou exemplo, vamos dar um exemplo de uma hamburgueria. Então, lá de hamburgueria, a pessoa tem interesse em fast food, correto? Então, o que acontece? Aqui no interesse mais amplo, eu posso colocar o quê? Pessoas que têm interesse em fast food, né? Que seria o delivery, algo nesse intuito. Então, é o quê? Comida gordurosa e tudo mais. Então, público mais amplo. Quando eu coloco um interesse limitado, eu vou colocar pessoas que têm interesse em delivery, só que elas também têm interesse, vamos dizer que seja em alguma marca específica, que seja McDonald's, Burger King, se tiver lá no interesse, então tu pode limitar. E aí, por último, você pode limitar mais ainda o teu público por uma terceira limitação, que esse público mais amplo aqui em cima, ele também tem interesse nesses outros dois. Por quê? Porque daí tu vai pegar um público muito específico, então você vai sair daquele genérico que é só interesse e a pessoa tem vários tipos de interesse, e você vai pegar a pessoa que tem um interesse e vai limitar ela mais 2 vezes. Então, um público mais específico naquele público que você está buscando, tá? E o mix de interesse, pessoal, geralmente é o que a gente utiliza, que eu utilizo aqui também, que é um teste que eu faço de 3 a 5 interesses parecidos. Então, se a pessoa lá, ela gosta de comida e fast food, correto? Então, o que acontece? Eu coloco lá, delivery, tem interesse em pizza, tem interesse em refrigerante, tem interesse nisso, tem interesse naquilo. Eu coloco 3 a 5 interesses e aí eu vejo como que esse público vai se comportar também, sem fazer limitação, sem nada. Só vou colocando esses interesses, tá bom? Então é uma maneira também de você fazer uma segmentação. Esses aqui são os públicos mais assim específicos, que o Meta ele já vai te dar a opção de você estar segmentando aqui, né? Então, se eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu só ver aqui, ó. Fast food. Ou comidas. Comida, vamos ver lá. Ó, fast food aqui, ó. Comidas e bebidas. Beleza, aqui ó, já tem a segmentação. Ah, então o que acontece? Isso aqui é uma segmentação de interesse a um público bem mais amplo. Então, o que acontece? Esses aqui são os públicos mais abertos, tá? Que automaticamente o algoritmo ele já vai te dar aqui, ó. Se você for aqui, ó, em sugestões, até mesmo aqui em procurar, ele vai te dar, ó, interesses, comportamentos e dados demográficos. Lembra que eu te falei dos dados demográficos? Formação. Eu quero, vamos dizer o seguinte, eu quero pessoas que tenham a ocupação, que tenham os cargos, aí eu posso colocar lá, vendedor. Essa pessoa, ela é um vendedor, ela vende algo, ela se identifica como vendedor de alguma empresa. Então é um público bem mais específico. Ah, eu estou procurando por pessoas de comportamentos. Vamos colocar lá, viajantes. Ó, viajantes internacionais frequentes, que é o comportamento dessas pessoas. Então, eu já vou pegar um público um pouco mais seleto, pessoas que fazem essas viagens seguidas, tá? Então, viagem internacional frequente, porque viagem internacional, o custo dela não é barato, tá? Então, essa pessoa já tem um custo de vida mais elevado, pode ser, quem sabe, um público mais qualificado para o teu modelo de negócios, tá? Esses aqui, pessoal, então, são os públicos que o Meta ele já te dá como forma de você fazer essa segmentação. E aí nós temos os melhores públicos, que é os públicos que eu utilizo hoje, que é algumas criação de público que nós fazemos aonde? A gente faz essa criação de público lá nos públicos, aqui na lateral, quando você entrar aqui, a gente vem na parte de públicos. Eu vou abrir aqui uma nova guia, e são os públicos personalizados. Esses públicos personalizados, o Meta, ele vai disponibilizar para você várias maneiras de você fazer essa criação de público. E aqui eu tenho alguns deles, tá? E aqui eu vou te mostrar quais que você pode utilizar, que são alguns melhores públicos para você ir. E nesses melhores públicos, eu separei aqui para vocês os melhores públicos, onde eu utilizo o que mais dá resultado para mim aqui dentro da minha operação também, tá? Algum deles eu coloquei lá os direcionados, como eu falei para vocês, que são então os dados demográficos e os comportamentos, são os que mais traz resultado aqui para mim, tá? De acordo com o mercado, de acordo com o nicho, de acordo com o que o meu cliente ele tem o negócio dele, tá? E pessoal, antes de mais nada, se você não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, já curta, já compartilha, comenta aqui abaixo também. Se você vai colocar isso aqui em prática, se você colocar em prática e dar resultado, já volta aqui também e comenta conosco, beleza? Então dá essa força, esse joinha aí pra nós aqui no nosso canal. Voltando aqui, pessoal, então como eu falei pra vocês, o públicos direcionados, público de lista também. Então, quando você vai atender o teu cliente,
né? Se ele é um cliente novo, se ele já tem uma estrutura, ele já tem um processo comercial, e ele conseguir te passar uma lista, mas nem, até mesmo em processo comercial, todo o público, todos os clientes que ele tem hoje está salvo no WhatsApp dele, isso aqui é um público de lista, então você pode pegar ele para você reutilizar ele, tá? Aí são os públicos também de video view, tanto 50%, 75% e 95%, tá? Vídeo view é o que, Matheus? Pessoas que assistiram o vídeo. Então, exemplo, lá no perfil do meu cliente, ele faz produção de conteúdo e tem vídeos de 1 minuto. Então, se eu selecionar aquele vídeo, se o vídeo tem 1 minuto e 60 segundos, se ele assistiu pelo menos metade, então o público, eu posso fazer um remarketing para esse público assistir pelo menos metade desse vídeo. E o que é esse conteúdo? É um conteúdo mais estratégico, onde você vai bolar juntamente com o dono da empresa, né, ou de acordo com o conteúdo que ele produz lá, e aí você pode fazer um remarketing para essa pessoa, para qualificar esse lead. Então, algumas das estratégias que nós utilizamos aqui dá muito bom, 50% e 95%, tá? Tem o público de seguidores também, que seguem a conta dele, tá? Tanto a conta do Instagram quanto a conta do Facebook, né, a página. Engajamento, pessoas que engajaram com o perfil dele, tá? Então, que engajou lá nos últimos 30, 60, 90, 180 no último ano também que engajou, e o público também que visitou a conta do teu cliente. Esses aqui são os principais públicos, tá, que eu utilizo hoje dentro da minha operação e que trazem muito resultado para mim. Eu tenho a certeza que vai te ajudar aí na tua operação, já que eu já te indico você pegar esses públicos aqui, ó, e você já utilizar. E os que eu vou te mostrar, e principalmente esses 4 aqui de cima, por isso que eu já deixei na ordem, tá? Principalmente esses 4 aqui de cima, que são públicos direcionados, tá? Que são comportamentais, de cargos ali. Cara, eu tenho a certeza que esses públicos aqui, esse público vai te ajudar. Público de lista, o video view e os seguidores. Cara, são públicos, assim, excepcional. Ah, e tem mais um aqui, pessoal, que não são todos os mundos que utilizam, tá? Mas alguns donos de negócio têm, que é o público de pixel, tá? Então, público de site. Então, se você tem um pixel, se o teu cliente utiliza em algum momento uma estrutura de site, uma landing page ou algo nesse intuito, você pode criar esses públicos de pixel e você deixar criado lá também para começar a popular, tá? Para que você venha utilizar eles nas tuas estratégias aí, beleza? E pessoal, agora vamos lá para o gerenciador de anúncios, eu vou te mostrar como que você vai criar esses vídeos aqui, ó, como que você vai criar eles, tá? E aí você já vai poder utilizar eles, beleza? Aí na tua estrutura. Então aqui, ó, como que vocês podem ver aqui, eu já tenho alguns públicos criados. Em toda a conta de todo cliente que eu pego aqui, eu já começo fazendo a criação. Então o que acontece? Quando eu pego a conta do meu cliente, eu já começo lá. Eu já crio o público de que são seguidores, quem engajou e quem visitou e o vídeo view, que são os 4 principais que eu digo que você tem que ter. Quando você criar esses públicos aqui, você tem que criar eles 30, 60, 90, 180 e 365 dias, tá? Tem que ter todos eles. Por quê? Porque se você quiser fazer, exemplo, se você quiser trazer muitas pessoas nos últimos 30 dias, você trouxe as pessoas, você quer rodar um remarketing só para quem entrou nos últimos 30 dias, você pode rodar, entendeu? Então, por isso que você tem que ter cada público aqui, ó, você tem que ter o único público aqui que não vai direcionar, não vai ter para você fazer 30, 60, 90, 180, 365, é o público de seguidores. Então, o que acontece? Aqui você vai fazer público aqui, ó, seguidores, você pode ver, engajou, visitou, tá? Eu faço isso tanto no Instagram quanto a página do Facebook, tá? E aí, os vídeos view aqui, ó, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como que você vai criar isso na prática, tá? Então, tu vai vir aqui, ó, criar público, público personalizado. E aí tu vai selecionar qual que é a mídia. Ah, a mídia, conta do Instagram. Eu vou pegar aqui a conta do Instagram. Tu vai selecionar a conta do teu cliente aí, tá? Pode selecionar a conta dele. Então aqui vai carregar, vai trazer os clientes que nós temos aqui. Eu vou pegar lá exemplo do meu perfil pessoal. Quantas que engajaram? Ó, aqui, pessoal, são os eventos. Então, exemplo, públicos de seguidor tá aqui. Públicos que engajou, tá aqui. Públicos que visitou o teu perfil, aqui, tá? E aí, então, nessa primeira etapa aqui vai estar seguidor, engajou e visitou. Só que daí tem alguns outros aqui, públicos, pessoal, que você pode dar uma olhadinha. Mas eu olhei isso aqui e para mim não faz tanta diferença hoje. Meus principais públicos são esses 3 aqui que eu mostrei para cima, tá? Para vocês. E aí o que acontece? Aqui você vai selecionar no período de 30 dias, aí você vai criar no período de 60 dias, no período de 90 dias, no período de 180 dias e no período de 365 dias. Em todos os públicos você vai fazer isso. E aí aqui você vai dar um nome do público. Então você pode colocar a identificação como IG, público de seguidores.
Então você vai fazer isso aqui, você vai criar. E aí você vai criar o público. Quando você cria o público, eu vou mostrar aqui para vocês, automaticamente ele já vai estar aqui, ó, público criado. Então você vai fazer isso em todos os públicos, tá? Então vai fazer no seguidor, no engajou e no visitou, tá? Então você vai fazer 30, 60, 90, 180 e 365 dias, tá? Você pode fazer isso. Segundo, o que acontece? Você vai fazer isso, então, primeiro no Instagram, depois na página do Facebook, você vai selecionar a página, é o mesmo processo também, tá? Aí depois você vai para os vídeo view. Vídeo view é aqui, ó, é os vídeos, tá? Então, fontes, que é os vídeos, você vai selecionar avançar. Tu vai selecionar qual que é o período do vídeo, então você tem aqui, ó, todos esses. Os principais que eu utilizo, tá, pessoal? Eu pego sempre de 50% e 95%. Quando você for selecionar aqui, você vai selecionar só um primeiro e depois o outro. Então, você vai selecionar 50% nos últimos 30 dias, aí mesma história, 30, 60, 90, 100 e 120, né? 60, 120, 180, 365. Aí aqui você pode colocar, tá? Então você vai colocar tipo IG, vídeo, view. Aí tu vai colocar 50%. Aí aqui tu vai colocar, pode colocar em colchetes, tá? Eu coloco assim todos, porque eu seleciono todos os vídeos da conta do meu cliente, tá? Quando eu quero pegar um público mais amplo, depois se eu quiser segmentar um remarketing específico para cada vídeo, eu posso fazer isso também, tá? E aí aqui eu coloco então os dias, um período de 30 dias. Aí tu vai selecionar os vídeos, então tu pode pegar aqui a conta do teu cliente, né? Ou a tua conta em específico. Se eu pegar a minha conta aqui, ó, eu pego a minha conta, ele vai estar todos os vídeos aqui, ó. Então automaticamente eu vou pegar os vídeos, tá? E aqui tá a população, ó, pessoal, que tá populado os meus públicos, tá? E aí eu posso pegar, beleza? Esse aqui, então, tu vai fazer é os vídeo view, aí como eu te falei, faz 50% e faz 95%, que vai te ajudar demais para você rodar tanto remarketing, para você rodar esses públicos aqui, beleza? Aí, na parte de públicos aqui ainda, pessoal, nas fontes, tá? Então, a gente tem, então, a gente viu, né, conta do Instagram, Facebook, e os vídeo view. Aí nós temos também fontes do formulário de lead. Então, quem roda aí alguma campanha específica que vai captar os leads, nome, endereço, nome, e-mail, né? É algo mais específico. Então, esse aqui já é do próprio Meta, tá? Você pode fazer isso aqui, daí tu vai selecionar esse formulário, vai avançar e lá tu vai selecionar o formulário. Exemplo, ó, aqui. Aí tu vai pegar o cliente, vai selecionar os formulários aqui. Aqui esse cliente a gente rodou alguns formulários, tá? Então, tu consegue selecionar ali e puxar a retenção desse público, tá? Vai ver ali. Públicos personalizados, novamente, tá? Experiência instantânea é algo que você programa dentro da tua campanha, lá na parte dos criativos, tá? Então eu não uso isso aqui. Parte de compras, quem usa e-commerce e tudo mais pode utilizar isso aqui, eu não utilizo. Classificados no Facebook, você pode utilizar, tá? Você vai ver ali como que funciona. Eu aqui não utilizo, raramente utilizo, tá? Para a estrutura que nós temos. Até mesmo aqueles eventos que você faz programação de eventos lá do Facebook, que as pessoas colocam que vão participar, você pode também traquear, né? Essa parte de eventos aqui, você pode popular um público, criar um público e puxar de lá, beleza? E aí nós temos as fontes aqui em cima também que são importantes, tá? Que eu não passei para vocês, então, que são o quê? Então, o que acontece? Aí eu passei o direcionado, eu passei seguidor engajou e visitou. Aí eu não passei, então, do público de lista e o pixel, tá? Esses dois, pessoal, você vai criar aqui em cima, tá? Nas suas fontes, tá? Esses aqui, então, tu tem o site, lista de cliente, atividade offline eu não utilizo aqui, atividade de aplicativo, se você tiver algum aplicativo e tudo mais, quem tiver catálogo também dá para utilizar aqui. Geralmente isso aqui se utiliza para e-commerce e tudo mais, eu não utilizo, tá? Aqui então tem a lista e tem o site. A lista, pessoal, você vai selecionar a lista, aí você vai conversar com o teu cliente, tu vai pedir para ele exportar a lista de contato dele, que são todos os clientes que ele já tem, tantos que tiverem interesse, que ele atendeu, quem já comprou faz muito tempo. Você vai pedir para ele importar em formato CSV, tá? Que é o formato que o Facebook aceita aqui, ó, CSV ou TXT. Quando ele vai exportar, aí você vai importar aqui dentro, tá? Tu baixou lá, aí tu vai vir aqui na parte de baixo, avançar, aí tu vai carregar, tu pode carregar um arquivo, então um exemplo aqui, ó. Vou pegar uns arquivos aqui que a gente tem. Eu selecionei aqui um arquivo, pá, e aí eu vou só em avançar. Aí ele vai pegar, ó, puxou todos os números de telefone, tá? Então puxou os números de telefone e eu posso importar e criar. Pronto. Vai demorar um pouquinho, ele vai importar, vai criar a minha base, beleza?
Isso na lista de clientes, tá? Aí nós temos a fonte do site que eu falei para vocês, que daí aqui você utilizou o Pixel, tá? Então tem lá o site do meu cliente, a gente tem um Pixel instalado lá, que a gente chama que é o Pixel, que é o fofoqueiro, então ele vai te contar tudo o que acontece no teu site. Aqui você vai criar os eventos também. Os eventos que eu criei aqui, pessoal, são page view, tá? Você pode criar. Aí mesma história, o Pixel, pessoal, tem uma diferença, que ele só consegue reter o público de até 180 dias. Então não consegue reter mais do que 180, tá? Como o normal, os outros públicos do Facebook é até 365. Aqui só é até 180. Então tu vai colocar retenção. Page View, que é um evento que eu programei através do Google Tag Manager, tá? Inclusive o Google Tag Manager, pessoal, vai ter alguns vídeos aqui no nosso canal que eu vou trazer, mostrando para vocês como vocês vão utilizar. Segundo, tem a parte do lead. Então lá, quando ele chega em determinada etapa da minha estrutura lá do site do meu cliente, quando ele preenche o formulário e tudo isso, ele se transforma em um lead. View Content, que é view o conteúdo da página, tá? Aí você acha que ele pesquisou alguma coisa, porque aqui é um site de imobiliária. Mas os principais aqui é o lead page view. Então eu posso criar em cima disso também. Aí você pode criar aqui, ó, todos os visitantes, visitante por tempo gasto, você pode colocar isso aqui também. Pessoas que visitaram páginas específicas. Então aqui, exemplo, eu posso colocar o page view. Se eu colocar aqui page view, posso colocar aqui todos os visitantes do site, tá? Não tem problema não. Aí no meio público, tá? Então você vai criar os públicos aqui que façam sentido para você do teu pixel, de acordo com os eventos que você criar lá na estrutura do teu cliente. E aí você vai colocar aqui o que mais faz sentido para você, tá? Público personalizado aqui. Então atividades de aplicativo, como eu falei para vocês, não utilizo. Atividade offline também não. E catálogo. E pessoal, aqui nessa etapa aqui, nesses públicos aqui, como eu falei para vocês, os que eu mais utilizo são Pixel, a lista de cliente, as contas do Instagram, conta do Facebook e o Video View. São esses 5 aqui que eu mais utilizo hoje dentro da minha estrutura, que é os que eu separei aqui para vocês, tá? Então são os que eu mais utilizo hoje e que mais traz resultado hoje dentro da estrutura que eu passo para meus clientes, tá? Então o que você pode fazer? Você pode já fazer essa criação. Quando você faz a criação de público aqui para o teu cliente, você já vai ver que está tudo criado. Quando você cria tudo, você vai ver o tamanho desses públicos, como que ele está populado. E aí você pode, claro, de acordo com o teu processo de teste e validação, você já pode utilizar esses públicos aqui para público quente, de acordo com a tua estrutura, e já trazer os primeiros resultados. Mas são esses aqui os públicos que eu mais utilizo, que mais me traz resultado hoje dentro da minha estrutura. E aí nós temos também, pessoal, o público semelhante, que é o lookalike que nós falamos, tá? Então o que acontece? O público de lookalike, né? O público de lookalike, pessoal, ele também tá aqui nos direcionados, ele vai entrar, tá? Que são os lookalike de 1% que eu chamo. Esse lookalike, eu gosto demais de direcionados, porque quando eu faço ele de público de lista, quando eu faço ele de video view. Por quê? Porque quando eu pego esses dois, eles são públicos muito específicos, então eu posso criar um público semelhante. Como que funciona isso, Matheus? Lembra que eu criei aqui, ó, os seguidores? Eu posso vir aqui, eu posso clicar aqui em cima e criar um público semelhante. Aí eu posso colocar o país, né, que é o país Brasil, onde nós estamos hoje. Eu quero um público semelhante, que é o quê? São características parecidas com esse público teu que está dentro dessa base que você mostrou para o Facebook. É a mesma coisa que você falar assim, ó, Facebook, eu tenho essa lista, essas pessoas através desses IPs aqui e tudo mais, elas têm esse tipo de característica, eu quero que você traga pessoas parecidas. E aí você coloca, eu coloco de 1%, quanto mais longo aqui, pessoal, tá? Quanto mais longo aqui, menos parecido o teu público ele vai parecer. Então 1% é um público muito parecido, tipo assim, 99%, 2 já fica 90%, 3, 80%, 70%, 60%, mas isso aqui você vai testar, então pode testar 1%, se não der bom, testa 2%, e você vai fazendo aí teu processo de teste e validação, de acordo com o que fica mais sentido para você. No público semelhante, tá? Aí você pode fazer público semelhante em todos os públicos que você criou. Então tu criou público de lista, video view, seguidor, engajou, visitou e o pixel, tu pode criar um público semelhante para todos eles e testar o que mais vai funcionar na tua operação. Beleza? Bom, chegamos ao final de mais uma aula e aqui eu queria mostrar para vocês então, né, os públicos que mais trazem resultado para mim e eu tenho a certeza que vai trazer muito resultado para você aí também. Beleza? Espero que eu tenha ajudado nesse vídeo aqui. E se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal, comenta, compartilha,
curta. E se você tiver alguma dúvida, como eu falei para vocês, lá no canal do Instagram eu posso estar ajudando vocês. E se você é empresário, gostaria de delegar essa tarefa de mídias pagas e ter o meu conhecimento, ter a minha equipe, ter as minhas estratégias dentro do teu negócio rodando, clica aqui abaixo, tá? Entre em contato comigo, eu tô ansiosíssimo para poder te atender. Beleza? E até a próxima.